Ó, derrota amarga para o futebol brasileiro. Derrota amarga, principalmente para os torcedores do Flamengo. O Flamengo perde por 3-2 para o Al Hilal. Poderia ter sido até por mais. E se despede do Mundial de Clubes. Não vai ter duelo contra Real Madrid, né? Nesse Mundial. O Flamengo volta para casa. E a situação do técnico Vitor Pereira, que já era lamentável, só fica por um fio. Duas finais, duas decisões, digamos assim, né? Uma semifinal de Mundial e uma final de Supercopa do Brasil. Duas decisões que o Flamengo perde, e perde levando muitos gols, e mostra problemas graves técnicos e táticos, responsabilidade do seu técnico e, claro, de algumas decisões tomadas ao decorrer desse ano aí, né, do final de 2022 e começo de 2023. Vamos falar sobre esse jogo, sobre essa derrota do Flamengo. Eu acompanhei, assisti, vou trazer a análise aqui pra vocês, mas também fazendo um apanhado geral do que vem rolando no Flamengo, que explica bastante essa derrota do time rubro-negro. Vamos lá! Fala aí, seus torcedores que tomam cartão por simulação. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos lançamentos, beleza? Então, sem mais demora, vamos falar desse jogo. Vamos lá. Flamengo entrou em campo contra o Al Hilal para tentar chegar novamente a uma final de Mundial. Já vinha desde 2019, né? Tivemos aquela final ali contra o Liverpool e o Flamengo perdeu por 1-0, já tinha chegado lá, e naquele Mundial o Flamengo enfrentou também na semifinal o Al Hilal, e naquele jogo o Flamengo venceu por 3-1, saindo atrás do placar, inclusive com o mesmo jogador fazendo o primeiro gol do Al Hilal. Então beleza, o Flamengo entra em campo amado pelo Vitor Pereira, vindo de, eu não vou nem contar o Carioca, mas vindo de uma derrota, né, para o Palmeiras numa final de Supercopa do Brasil, perdendo de 4-3, sendo que o Flamengo mostrava sérios problemas defensivos, mostrava dificuldade na marcação e, claro, problemas táticos que fizeram com que ele levasse tantos gols. E aí entra em campo a formação tática do Vitor Pereira, que entrou com o Santos no gol, na zaga o Davi Luiz e o Léo Pereira, nas laterais Mateuzinho pelo lado esquerdo, Mateuzinho pelo lado direito e Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, no meio com o Thiago Maia, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? E aí na frente Gabigol e Pedro. Tá faltando um aqui, tá faltando um meia. É o Thiago Maia, quem mesmo que tava no meio? Ah, e o Gerson. Eu tava esquecendo, porque o Gerson foi um protagonista negativo da situação, né? Mas vamos por cá, vamos por partes, vamos lá. Beleza, essa foi a formação do Flamengo. E primeiro que a gente tem algumas coisas a discutir só na escalação. Você tem um jogador de Copa do Mundo chamado Varela, que era o titular no Uruguai, no seu banco de reservas, e você deixa ele lá. Você entra com o Mateuzinho na lateral, sendo que o lado direito vai ficar necessitando de alguém para fazer a recomposição junto com o Mateuzinho. E esse alguém seria o Everton Ribeiro, que deveria estar muito mais focado na armação das jogadas. Do lado esquerdo você tem o Ayrton Lucas e caindo por lá, eventualmente você tinha o Arrascaeta. Então, as laterais do Flamengo ficavam muito vulneráveis nas costas dos seus laterais, tendo que ter uma cobertura um pouco mais eficiente. E aí, como é que você consegue armar uma marcação contra um time que é veloz nas pontas, se você não consegue cobrir as laterais com os jogadores devidos? Por que não entrar com um jogador experiente para um jogo como esse, como por exemplo o próprio Varela, que estava, né, no banco de reservas? No meio, ele entrou com Thiago Maia e Gerson, que normalmente seria um meio de campo muito seguro, muito confiante, né? Um meio de campo com bastante saída de bola de qualidade e também uma boa marcação. Só que a gente tem que entender o contexto. O Flamengo, o ano passado, ele tinha o João Gomes, que era um jogador jovem, rápido
e muito eficiente naquilo que se propõe a fazer, marcação e saída de jogo. O João Gomes era um verdadeiro cão de caça dentro de campo e fazia uma marcação muito precisa ali no meio. Um excelente roubador de bolas, né, um marcador muito eficiente. Esse ano, sem o João Gomes, a substituição imediata seria o Gerson, realmente. Só que o Gerson não vem fazendo bons jogos. Mostrou isso contra o Palmeiras, vem mostrando isso até no campeonato carioca. E mostrou mais uma vez que não está em boa fase nesse jogo. O jogo começou e logo nos primeiros minutos o Flamengo deu uma bobeira na marcação numa jogada de ataque do Al Hilal. E o Mateuzinho sim fez o pênalti. Pênalti no começo do jogo. Cobrança muito bem cobrada, o Santos ainda foi na bola, gol do Al Hilal. Inclusive o nome do jogador eu não me lembro, mas é o mesmo jogador que fez o gol do Al Hilal lá em 2019, né? Lá naquela final lá do Mundial, cujo qual o Flamengo jogou por ter vencido a Libertadores em 2019. Beleza, mais uma vez jogando contra o Al Hilal numa semifinal, mais uma vez saindo perdendo no começo do jogo, certo? Então a gente meio que já via esse filme. O Flamengo já saiu da situação ruim dessa aí com uma vitória, saindo vencendo por 3-1. Então o torcedor do Flamengo, mesmo ficando baqueado com aquele gol, ainda tinha esperanças, né? O time ainda tinha forças para conseguir sair desse resultado negativo. Só que a gente tem que entender que quem está à frente do Flamengo agora não é mais o técnico que tinha confiança do elenco lá em 2020 e assim, 2022, e também, obviamente, não é o Jorge Jesus de 2019. Então, o Flamengo teve diferenças táticas e comando técnico diferenciado dentre seu momento de melhor fase e o momento complicado no qual ele vem passando. O Dorival Júnior, que vinha fazendo um excelente trabalho no Flamengo, não teve seu cargo continuado em 2022. E com isso veio o Vitor Pereira muitíssimo criticado, não só por flamenguistas, como principalmente por outros torcedores de outros clubes, como principalmente o Corinthians. O Vitor Pereira saiu com uma desculpa esfarrapada de que ia cuidar da sogra. E aí ele de repente aceita o convite do Flamengo e não pegou bem pra ninguém esse comando novo do Flamengo. E, obviamente, os times, né, que se sentiram lesados, digamos assim, com isso, principalmente o Corinthians, torciam contra o Flamengo. E viram o Flamengo perder para o Palmeiras e, claro, estavam vendo o Flamengo, mais uma vez, sair perdendo numa decisão, agora pro Al Hilal. E o Vitor Pereira tem um problema sério, porque ele sempre conta com a armação do time de forma muito espaçada. O time jogando com 4 jogadores de frente, que são realmente os 4 principais, que seriam o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Pedro. Para que esse time funcione, é preciso que o meio de campo esteja seguro para poder conter as subidas adversárias em caso de perda de bola. No ano passado, o Flamengo tinha essa segurança com o João Gomes, por exemplo, que era um jogador que dava essa segurança, era um alicerce no meio de campo. Esse ano a tendência é que fosse o Gerson, só que infelizmente o Gerson não está em boa fase. Claramente o Gerson está lento nas suas reações e, claro, também teve seu contratempo ali, né? Porque num dos primeiros lances do jogo, o Gerson recebeu uma bola na área e resolveu se jogar, resolveu tentar convencer o juiz e levar o juiz na conversa no pênalti. Caiu, o juiz não foi na dele, ele deu cartão por simulação, inclusive achei até um cartão meio exagerado, mas eu entendo o cartão. E o Gerson ficou pendurado. No meio de campo você tem o jogador que deveria ser um alicerce seguro pro meio de campo, amarelado no começo do jogo. Depois o Gabigol levou cartão, o Davi Luiz levou cartão e o Al Hilal tava, né, tranquilo. O juiz não tava dando muitos cartões, principalmente fazendo faltas no Everton Ribeiro. Com 4 faltas no Everton Ribeiro, ninguém levou cartão no Al Hilal. Foi culpa da arbitragem o placar? Ou o que estava acontecendo no jogo? Não, não é problema da arbitragem. O que ela marcou pode até ter sido um pouco exagerado, mas não foi errado. Claro, deveria também ter sido, né, não poderia ter sido 2 pesos, 2 medidas, como estava sendo. Mas o Flamengo é um time formado por jogadores experientes, não pode cair nessa pilha.
Beleza, não pode entrar nessa situação de ficar preocupado com a arbitragem. Tem que fazer seu jogo e tem que fazer as suas jogadas independente disso. E foi assim que saiu o primeiro gol, num chute do Pedro cruzado, inesperado, um cara diferenciado Pedro, né? Fez o gol, empata a partida e o Flamengo naquele momento, até o finalzinho ali do primeiro tempo, foi melhor que o Al Hilal. Era um time superior, controlava jogadas no campo de ataque, teve algumas outras oportunidades, não muito claras, mas teve. Porém, o Flamengo continua com o mesmo problema que teve no jogo contra o Palmeiras. É um time claramente deficiente na sua defesa, não tem cobertura, não tem uma defesa segura para poder que os seus atacantes tenham liberdade de se lançar à frente sem se preocupar com a recomposição. Se não fizer a recomposição, os laterais ficam, digamos, desguarnecidos. E aí, num lance dentro da área, o jogador do Al Hilal foi tocado pelo Gerson no calcanhar, uma sola, uma falta. O juiz foi até o VAR e visualizou isso e aí vocês viram, né? O que aconteceu. O Gerson acabou expulso por levar um cartão por simulação e o outro cartão numa falta que foi realmente para cartão. Muito torcedor do Flamengo ficou, né, mordido, falando que não estava sendo roubado. Até eu, durante o jogo, achei realmente, não, tá um roubo. Porque tá dando cartão assim, a torta é direito. Mas a verdade é que os cartões foram merecidos. O Al Hilal também merecia alguns outros cartões que não levou. Mas os cartões do Flamengo, fazer o que, né? Simulação é para cartão amarelo. Sola no calcanhar do adversário dentro da área é para cartão amarelo. Com isso, o Gerson foi expulso, o Al Hilal cobrou o pênalti e abriu 2-1 diante do Flamengo. Muito mais preocupado com as armações pela ponta, com o Mateuzinho pelo lado direito, do que realmente um trabalho, né? Um trabalho de toques, como é o jogo do Flamengo. E aí isso passa muito pelo treinador, gente. A verdade é que o time com o Dorival Júnior estava muito bem encaixado em um esquema de treinamento tático específico. Agora com o Vitor Pereira, isso muda. Vocês lembram quando saiu o Jorge Jesus e entrou o Torrent lá, né? O Domenech Torrent. O time mudou completamente, mesmo mantendo as mesmas peças, porque cada comissão técnica tem seu estilo tático diferenciado e isso faz toda a diferença em campo. E o Flamengo vem mostrando que com a saída do Dorival Júnior, perdeu muito da segurança tática que tinha. O Vitor Pereira já não fez um grande trabalho no Corinthians. Não é porque agora ele vai estar com o Flamengo que ele vai fazer um grande trabalho. E aí eu entro naquela que a gente, né, não adianta falar o si e tal, mas acredito que com o Dorival Júnior, o Flamengo tivesse muito mais segurança, tanto no jogo contra o Palmeiras, quanto nesse jogo contra o Al Hilal. E aí fomos para um segundo tempo, onde o time brasileiro precisava fazer o gol, pelo menos para levar para a prorrogação, jogando com um a menos contra uma equipe muito qualificada, que é o Al Hilal, com bons jogadores, principalmente ali na frente, com seu trio de ataque, que depois, no segundo tempo, ainda teve o acréscimo do Michael, ex-Flamengo, que começou a dar um sufoco terrível nas saídas de bola em contra-ataque. E o Flamengo, com um a menos, ainda teve sérios problemas individuais. No segundo tempo entraram Pulgar, entraram Cebolinha e saíram o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Você precisando fazer gols, você precisando que seu time seja criativo para armar jogadas de ataque, o mínimo que se espera é que você tenha bons meias para auxiliar nisso. O que o Vitor Pereira fez? Tirou os dois. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer no Mundial. O Jorge Jesus fez isso na final contra o Liverpool, mas ele só tirou os meias no final do jogo, quando eles já não estavam se aguentando. Agora, numa semifinal de Mundial, você abdicar da criatividade do seu time para colocar uma pilha de atacantes ou empilhar jogadores necessariamente na parte ofensiva, você não tem criatividade para poder gerar essas situações de gol. E o Flamengo ficou frágil. Saía com o Pulgar não jogando porcaria nenhuma. Entrou ruim, como vem entrando em vários jogos do Flamengo. Inclusive o Pulgar não teve nenhum momento bom no Flamengo, na minha opinião. E aí errou todas as jogadas. Tanto é que numa dessas erradas do Pulgar, em contra-ataque,
o Al Hilal ainda finalizou e fez o seu terceiro gol, o que praticamente fechava o caixão do Flamengo, né, nessa partida. Que ainda conseguiu diminuir o placar novamente com o Pedro, numa jogada sofrida ali na área, no final do jogo, mas foi insuficiente e o Flamengo acaba perdendo o jogo e sendo desclassificado. Agora, vamos falar um pouco da situação geral do Flamengo. O Flamengo trocou sua comissão técnica, que estava segura, confiante e bem na frente do time, que era a comissão do Dorival Júnior, para fazer arriscar, vamos dizer assim, trazendo um outro técnico estrangeiro, português, que nem fez uma boa temporada no outro time que estava, né, que no caso era o Corinthians. Tudo bem, o Jorge Jesus também não vinha de uma boa fase quando veio pro Flamengo, mas se você tá, como aquele ditado velho de futebol, em time que tá ganhando não se mexe. E o Flamengo vinha com uma comissão técnica que estava conseguindo ter segurança para manter o bom futebol que o Flamengo tem com as peças que ele tem. O Flamengo tem um elenco incrível, tem um elenco recheadíssimo de peças de alto escalão, de seleção. Então, assim, não é para ter um time tão frágil e tão apático no seu meio de campo e na sua defesa como o Flamengo tem sido nesses jogos. Não vou nivelar pelo Carioca. O Carioca não é parâmetro. Você tem que olhar para os jogos com equipes com qualidade próxima ou melhor do que a do Flamengo, como Palmeiras e o Al Hilal. E nessas partidas ficou claro que as deficiências táticas e defensivas do Flamengo vêm de um treinamento, vem de um encaixe tático que mudou muito com a saída do Dorival Júnior. Como é que fica a situação agora do Vitor Pereira? Porque perdeu 2 decisões, não passa confiança para ninguém, para sua torcida, aparentemente nem para os jogadores. E a diretoria do Flamengo, será que tem confiança em sustentar esse trabalho do Vitor Pereira? Tem muita competição pela frente. O Flamengo tem Copa do Brasil, o Flamengo tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem Libertadores para jogar, o Flamengo tem que terminar o Carioca ainda. Então, assim, ficou uma situação perigosa para a comissão técnica. Ele tá com a corda no pescoço. Isso com 2 jogos importantes. Imagina quando seguir-se aí, por exemplo, para uma Copa do Brasil ou para uma Libertadores. Como é que vai reagir o time que perde 2 jogos fundamentais e de maneira bem ruim? Vamos ver como é que vai ser, né, essa mudança aí desse período agora de decisões que o Flamengo teve para início de suas competições. Como é que sua diretoria, como é que sua torcida vai reagir, como é que os jogadores vão vir a campo, né? Qual que vai ser a confiança que eles vão ter para entrar em campo e decidir novas partidas, né? Em situações mais adversas como foram as que tiveram agora. Será que o treinamento do Vitor Pereira realmente está compensando a saída do Dorival? E vamos ver como é que agora os torcedores flamenguistas, como é que você, torcedor do Flamengo, está encarando o seu time, sua comissão técnica, como é que vocês estão encarando o Vitor Pereira à frente do time, hein? Essas 2 derrotas devem ter doído bastante. Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal para acompanhar os lançamentos e curte o vídeo caso você tenha curtido o conteúdo. Se não gostou, pode deixar o joinha para baixo também. Deixa aqui nos comentários o que não te agradou. E é isso, galera. Essa foi a análise do jogo. Nós nos vemos nos próximos vídeos e, por hora, um abraço do torcedor atleticano.